Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à live de hoje. Hoje nós vamos falar aqui para vocês sobre o que foi votado na Câmara dos Deputados nessa semana, algumas matérias extremamente relevantes. Eu destaco aqui matérias relativas ao combate à violência doméstica, especialmente agora durante essa pandemia do coronavírus. A gente tem alguns números que retratam que a violência contra a mulher tem aumentado. Vamos falar aqui também sobre as alterações no calendário escolar, nos dias letivos dos estudantes. Então, uma outra matéria extremamente relevante. Vamos falar sobre os problemas do auxílio emergencial relacionados à Caixa Econômica Federal, a CPI do auxílio emergencial principalmente, os problemas que a gente está enfrentando para colocar essa CPI para funcionar e falar para vocês também sobre a minha fala. Falar sobre a fala fica meio redundante, né? Tecer um comentário aqui sobre a minha fala de ontem a respeito do roubo. Eu continuo mantendo o meu posicionamento de que é um roubo o que a Caixa Econômica Federal tem feito com o povo brasileiro. Mas eu acho que cabe aqui um esclarecimento extremamente relevante. A gente às vezes fala de uma maneira, ali na ânsia de desempenhar da melhor maneira possível a nossa função, acaba que você às vezes, tomado pela emoção, pelo calor do momento, você deixa a coisa meio vaga, né? De maneira que pode dar margem a uma interpretação diferente da que você tentou passar. Então eu não retiro nenhuma das palavras que eu coloquei na última live em relação ao crime que a Caixa Econômica Federal está praticando contra o povo brasileiro. O roubo, né, o furto, a apropriação indébita, enfim. Não vou discutir aqui a tipificação legal do ato da Caixa Econômica Federal, mas o que interessa é que é um crime, é uma ilegalidade o que a Caixa está fazendo com o seu dinheiro. Mas o esclarecimento que eu quero fazer sobre o vídeo de ontem, e aí a gente vai iniciar o bate-papo aqui, a live de hoje vai ser um pouquinho mais demorada. A intenção hoje aqui é fazer um bate-papo. Eu tenho entrado rápido aqui de Brasília, com comunicados rápidos, e já tem um tempinho que a gente não fazia esse bate-papo aqui. Então a intenção hoje é fazer um bate-papo mais interativo. Eu espero que vocês participem, deixem o comentário de vocês. Mas antes da gente iniciar, então, eu quero só fazer essa colocação, esse esclarecimento à minha fala de ontem, né? Quero deixar claro aqui o seguinte: quem a gente acusa de crime, quem a gente acusa de roubo, quem a gente acusa de estar fazendo chacota com a cara do povo brasileiro, quando a gente fala em Caixa Econômica Federal, a gente está falando de todo mundo, menos dos funcionários, né? Daquele que está lá na ponta, né? A gente não está falando do pessoal que trabalha, do pessoal que está lá gerente de conta, caixa, né? Aquelas moças que aquela função posso atender. Acho que tem alguns rapazes também, né? Não é só do sexo feminino, normalmente são pessoas mais jovens. A gente não está falando desses. A gente não está falando de bancário. A gente está falando, por exemplo, quando a gente fala de Itaú, de Bradesco, dos bancos privados e faz alguma crítica, a gente não está falando de bancário. A gente está falando de banqueiro. Da mesma maneira, quando a gente faz alguma crítica relacionada à Caixa Econômica Federal, a gente não está falando do caixa, a gente não está falando do gerente da conta, a gente não está falando do pessoal lá do Posso Atender. Nós estamos falando de quem manda, nós estamos falando da presidência nacional da Caixa, nós estamos falando de quem tem o poder de decisão, daquele que pode chegar e dizer o seguinte: olha, está resolvido o problema, vou editar uma norma aqui para que o dinheiro seja disponibilizado em espécie e não apenas de forma virtual. E quem pode fazer isso? É o rapaz do caixa? É a moça do Posso Ajudar? Eu falei Posso Atender, né? Falei errado, é Posso Ajudar. Não, é o presidente nacional da Caixa. Então o meu recado é principalmente para o senhor Pedro Guimarães, que é o que responde pela Caixa Econômica Federal no Brasil hoje. Então, eu acho importante fazer esse esclarecimento porque a Caixa Econômica Federal possui no Brasil mais de 250 mil funcionários. E essas pessoas, mais do que o nosso respeito, elas merecem a nossa admiração, o nosso aplauso e o nosso muito obrigado. A gente parabeniza muito, exalta muito os profissionais da saúde, em especial os médicos, e com razão,
Não estou dizendo que eles não devem ser parabenizados por estar no fronte dessa guerra contra o coronavírus, mas a gente não pode esquecer de outras pessoas. Pouco se fala em farmacêuticos que estão trabalhando normalmente, pouco se fala em frentista de postos de gasolina, pouco se fala nos funcionários da Caixa Econômica Federal que, repito, tem não apenas o meu respeito, mas a minha admiração e o meu aplauso. Então que fique claro, estou fazendo essa introdução aqui nesse vídeo para deixar essa nota de esclarecimento de que as nossas críticas não são direcionadas aos funcionários da Caixa Econômica Federal, muito pelo contrário. Esses recebem os nossos aplausos, né? A gente manda, são afagos para esses e não críticas. As críticas são para a direção nacional da Caixa Econômica Federal. Ah, André, mas como é que você fala que é um crime? Eu já expliquei isso aqui e vou repetir para quem não entendeu ainda. Eu fui um dos deputados que votou a lei que instituiu o auxílio emergencial. Lá, nós deixamos claro no texto que a Caixa tem que pagar o auxílio emergencial para você em dinheiro. E quando a gente questionou a Caixa, olha, mas como é que vocês estão pagando em esse tal de dinheiro virtual, que nem existe, né? Só pode movimentar através do Caixa Tem. Caixa Tem que vive dando problema, que vive fora do ar, né? Como que, baseado no que vocês estão fazendo o pagamento apenas virtual? Eles falaram, olha, a gente está baseado em uma portaria do Ministério, não me recordo se da Cidadania ou da Economia. E aí eu entro aqui com o meu lado advogado para dizer para vocês que entre as normas jurídicas, lei, portaria, decreto, enfim, existe uma hierarquia. E a portaria no qual a Caixa se fundamenta para pagar o auxílio emergencial de forma virtual, ela é hierarquicamente inferior da lei. Falando no popular, a lei manda mais do que essa portaria do Ministério da Cidadania. Logo, o que a Caixa está fazendo é ilegal. Aí vem o questionamento, por que ninguém faz nada? A gente vê tanto debate nas redes sociais, tanta gente elogiando, criticando o presidente por questões ideológicas, mas naquilo que toca realmente a necessidade do povo brasileiro, poucos têm se levantado. E eu tenho moral para fazer essa crítica, porque eu sou um desses que tem se levantado para aquilo que realmente faz diferença na vida das pessoas, seja com ideologia de direita, de esquerda, que concorde com a minha, ou que seja o contrário com a minha ideologia, com os meus pensamentos, com as minhas ideias. Existem questões que unem as pessoas, principalmente as necessidades, né? Amanhã, por exemplo, se o presidente da República obriga o presidente da Caixa Econômica Federal a efetuar o pagamento em espécie, eu garanto que ele vai agradar gente com pensamento de direita, de esquerda, gente que é a favor disso, que é contra, gente com pensamento liberal, gente conservadora, enfim, não importa. São questões que afligem a todo o povo brasileiro. E é nisso que a gente tem que se focar agora. Claro que questões ideológicas têm o espaço para ser debatida, para ser discutida, questões políticas também, tudo isso faz parte da democracia, mas não no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, a gente precisa buscar as pautas que unem o país, direita, esquerda, centro, todos os lados. Esse é o momento é de dor, é de sofrimento. Então não é momento de dividir, é momento de unir. Então, para isso, para a gente resolver essas pendências do auxílio emergencial, né? E eu não quero aqui fazer nenhuma caça às bruxas, não, podem ficar tranquilos. O objetivo nosso, no nosso requerimento que propõe o auxílio emergencial, não é tirar o auxílio de ninguém que recebeu, não. Eu vi muita gente com medo. Ah, André, mas se instalar essa CPI e investigar, e se o governo achar numa segunda análise que eu não tenho direito ao auxílio e me tomar o dinheiro que ele me pagou? A gente não quer isso, não. A gente quer focar em quem não recebeu. A gente quer investigar na CPI do auxílio emergencial. Por que o Caixa Tem vive fora do ar? Por que a Caixa Econômica Federal está pagando de forma virtual, sendo que a lei não autoriza pagar de forma virtual? Por que tem gente do Bolsa Família que até agora não sabe quando vai receber e se vai receber a quarta e a quinta parcela?
Por que teve gente que teve a primeira parcela aprovada, a segunda parcela aprovada, a terceira aprovada e na quarta e quinta foi negado, sendo que a situação financeira da pessoa não mudou? Então, o nosso foco não é tirar de ninguém, pelo contrário, é incluir mais pessoas. Então, para isso, a gente precisa instalar a CPI do auxílio emergencial. André, mas você não pode fazer outra coisa? Eu não sou juiz, eu não faço parte do Poder Judiciário, então eu não posso dar uma decisão obrigando a Caixa a cumprir. Também não sou do Poder Executivo, não sou presidente da República, então eu não posso, por exemplo, demitir o presidente da Caixa Econômica Federal. Só quem pode fazer isso é o presidente da República. Então, o que eu posso fazer? Existe uma disposição constitucional, está escrito lá na lei, que todo deputado, senador, o poder legislativo como um todo, ele tem o que a gente chama de poder de polícia quando se instala uma CPI. O que é poder de polícia? O próprio nome já fala, né? Acho que a maioria deve deduzir. O poder de obrigar, o poder de pedir informação, o poder de quebrar sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo telefônico. Tudo isso é possível através da CPI. Então, não existe uma maneira mais eficaz para a gente resolver os problemas relacionados ao auxílio emergencial do que a instalação da CPI. Deixa eu falar mais uma coisa aqui para vocês. Em relação à instalação da CPI, como eu disse, o objetivo não é tirar de ninguém que teve aprovado, mas sim incluir mais pessoas. E aí as pessoas podem falar o seguinte: André, mas isso não é uma irresponsabilidade fiscal? A gente não tem condição de colocar mais pessoas para receber o auxílio emergencial, não. Gente, vocês viram o dono da Ricardo Eletro? O dono não, né? O fundador. O fundador da Ricardo Eletro, para quem não viu, ele foi pego ontem, né? Foi preso, claro, infelizmente, como já era de se esperar, já foi solto, mas ele foi preso ontem acusado de sonegação na casa de R$500 bilhão. Eu sempre disse isso e vou repetir aqui: o nosso país não está quebrado, o nosso país está sendo roubado. André, você está falando que esse roubo é do presidente da República, é do governador, de algum governador, é do prefeito? Essa corrupção, ela é sistêmica no nosso país. E a gente só vai combater isso quando a gente entender que não existem super-heróis, que a solução ela é coletiva. Ela começa lá na sua cidade, de você que está me assistindo. Lá quando o vereador da sua cidade, talvez uma cidade, não sei, de 5, 10 mil habitantes, quando lá na sua cidade, o vereador que é pago para fiscalizar o prefeito, ele passa a apoiar o prefeito em troca de alguns cargos na prefeitura. É aí que começa a corrupção. E aí ela passa pelo deputado que envia emenda para a cidade em troca do prefeito depositar uma porcentagem na conta dele. Ela passa pelo auditor da Receita que recebe uma propina para não multar. Essa é a causa da quebradeira do nosso país. Mas nenhuma outra. Não é a Previdência, não é o seu auxílio emergencial, não é nada disso. É essa corrupção sistêmica. Tá? E então, mas se eu for pensar, André, você não vai conseguir mudar o mundo, tá ok. Mas se eu for ficar pensando nisso, então, se eu deixar essa onda de pessimismo tomar conta de mim, eu não vou fazer nada. Né? Então, já falei isso aqui 1 milhão de vezes, sem querer romantizar a história, mas é aquela história do beija-flor que leva a gota d'água para apagar um incêndio na floresta. É pouco, mas é o que ele pode fazer. Então, a gente vai continuar fazendo a nossa parte, lutando. O meu desejo para o futuro é que, nos próximos anos, enquanto eu estiver na política, pelo menos, que eu faça parte das soluções desse país, não dos problemas. Eu não quero estar somando lá na equação do lado dos problemas do país, não. Então, pessoal, eu quero só concluir esse assunto da CPI do auxílio emergencial lendo aqui para vocês os nomes dos deputados que já assinaram. Né? Eu, como deputado, repito, eu não tenho outra maneira de ajudar vocês mais a não ser essa. Eu já briguei, quem está me acompanhando aqui está vendo, já briguei, já fui pessoalmente na data prévia, já mandei recado, já intimei, já ingressei na justiça
o tiro de misericórdia seria a instalação da CPI. Eu preciso de 171 assinaturas, até aqui a gente teve 20 e poucas assinaturas. É claro que até aqui a gente colecionou muito mais vitórias do que derrotas. Quem está acompanhando a nossa luta aí sabe a nossa participação desde a votação da lei do auxílio emergencial, que eu fui um dos principais defensores, votei a favor, desde agora, quando o governo primeiro anunciou que ia pagar só mais R$600 de auxílio emergencial, 2 parcelas de 300, eu desafiei o governo, mostrei de onde tirar o recurso, mostrei os devedores da Previdência, mostrei que tinha sim dinheiro para pagar o auxílio e através não de mim, mas de vocês, da pressão que vocês fizeram aqui nas redes sociais, a gente pressionou o governo contra a parede e obrigou a pagar aí mais 2 parcelas de R$600 e não de 300. Então, uma vitória de vocês, de todos nós, graças a Deus. Então, como eu disse, a gente colecionou muito mais vitórias do que derrotas, mas eu não posso ficar focado aqui nas vitórias. Parece estranha essa fala, mas aqui, falando desse assunto, eu tenho que focar naquelas pessoas que não conseguiram essa vitória ainda. Ao contrário, o presidente disse esses dias assim, a gente tem que olhar para os que já receberam. A gente não tem que olhar para os que já receberam. Eu vou continuar olhando para quem não está conseguindo acessar o Caixa Tem, para quem não está recebendo. Eu não estou aqui para parabenizar o que dá certo, eu estou para cobrar o que dá errado. Essa é a função de um deputado. Então vamos lá, só ler aqui. Eu quero pedir aqui rapidinho para vocês, daqui a pouco eu vou ler algumas perguntas. Como eu disse, hoje a gente vai fazer um bate-papo um pouquinho mais longo aqui. A gente está com uma audiência bacana, mas eu queria pedir a sua colaboração, de você que está assistindo, que você possa compartilhar essa live. Tem um comentário interessante aqui. O Marcos Elaine, acho que essa é a primeira vez que vejo você sem gritar por mais de 3 minutos. Parece outra pessoa, te admiro demais. Faz um trabalho limpo e honesto. Tamo junto. Obrigado, Marcos. O grito vem da indignação, né? E às vezes essa calmaria também vem de um certo desânimo que eu não deixo tomar conta de mim, mas que eu confesso para vocês que às vezes bate quando a gente vê que o nosso grito não surte o efeito que a gente queria que surtisse. Mas na maioria das vezes, repito, graças a Deus esse grito, como foi colocado aí agora, tem surtido efeito. Eu costumo dizer o seguinte, eu faço da melhor maneira para que o problema seja resolvido. Se a melhor maneira é conversando de forma educada e calma, eu dou conta de conversar assim. Se é para ter uma conversa mais firme, mais dura, eu também consigo falar de forma mais firme e mais dura. Agora, se é para quebrar o pau, para bater na mesa e para gritar, para ser ouvido, para fazer valer o direito de um cidadão, de um brasileiro, é assim que vai ser. Eu grito, bato na mesa e faço o que for necessário. Só compartilhar um pensamento aqui com vocês, que eu já disse em várias entrevistas e vou repetir aqui. E eu já vou ler o nome das pessoas aqui, dos deputados federais que assinaram a CPI do auxílio emergencial. Quem eu não leu o nome é porque não assinou. E enquanto eu vou compartilhar esse pensamento com vocês aqui, eu queria pedir que você compartilhasse a live. Quando você compartilha, quando eu entro ao vivo aqui, né, os meus amigos são convidados a participar da live, mas quando você compartilha, os seus amigos também são convidados a participar dessa live aqui conosco. De repente a sua dúvida pode ser a dúvida deles também, e um simples compartilhamento pode fazer diferença aí para essas pessoas que estão em busca de informações. Então, é o único pedido que eu faço aqui para você hoje, para a gente continuar esse bate-papo aqui bem bacana. Eu estou lendo algumas mensagens aqui, muitas mensagens chegando. Enquanto isso, eu peço que você clique aí no botãozinho de compartilhar. Senta o dedo, como eu costumo dizer. Então, pessoal, falando em compartilhar, né, por se falar em compartilhar, só compartilhar um pensamento aqui com vocês. Vocês compartilham a live, eu compartilho o pensamento. Eu costumo dizer nas minhas entrevistas que antes de eu chegar em Brasília, eu acreditava que o único problema do nosso país era a corrupção. E que você acabando com a corrupção, você indiretamente estaria contribuindo para acabar com todos os outros problemas do nosso país. Educação, saúde, segurança e etc. E eu tenho 1 ano e meio de mandato. Se você me perguntar qual a maior revelação que eu tive nesse 1 ano e meio de mandato, a maior descoberta ou a maior surpresa que eu tive, é que, para o meu espanto, e talvez para o espanto de vocês também, a corrupção continua com a convicção de que é um dos grandes problemas do nosso país.
mas não é o único não. Eu vejo de muitos agentes públicos, de muitos representantes do povo, sejam deputados federais, estaduais, senadores, enfim, vereador, prefeito, eu vejo um outro problema tão grave quanto a corrupção, que é a covardia. Eu vejo muito político correto, honesto, que faz tudo certo, que talvez, não vou pôr a mão no fogo por ninguém, porque eu não conheço, mas que pelo menos aparentemente não rouba um único centavo do dinheiro público, mas que se cala, que se silencia, que vê coisas erradas e não denuncia, que não tem coragem para peitar, para enfrentar o sistema em defesa do povo. Então, eu acho que esse é um problema tão grave quanto a corrupção. É aquela frase, né? O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, é uma questão que eu compartilho aqui com vocês, antes de ler o nome dos deputados que assinaram a CPI do auxílio emergencial, justamente para que vocês cobrem dos que não assinaram, que assinem também, pois talvez esteja faltando um pouquinho de coragem para esses, tá bom? Vamos lá então. O pessoal já compartilhou aí? Só vou ler os comentários, só vou ler os nomes aqui se vocês compartilharem a live. Brincadeira, eu sei que quase todo mundo já compartilhou. Vamos lá, então. Já estamos aqui com mais de 16 mil compartilhamentos. Agradeço a todos vocês. E vamos lá então, pessoal, olha, os nomes aqui dos deputados federais que assinaram a CPI do auxílio emergencial. Só lembrando, nós somos 513 deputados federais e eu preciso de 171 assinaturas. É pouco se você pensar que nós temos 513 deputados. Não precisa dos 513 deputados assinarem. Se 171 assinar, a gente já consegue instalar a CPI. Vamos lá. Assinaram a CPI do auxílio emergencial até agora 23 deputados. Eu vou ler para vocês os nomes agora. Vamos lá. Deputada Érica Cocai, deputado Jorge Sola, deputado Charles Evangelista, deputado Misael Varela, deputado Júlio Delgado, deputado Euclides Peterson, deputada professora Daiane Pimentel, deputado Célio Studert, deputado Léo Moraes, deputado Ricardo Silva, deputado Wellington Prado, deputado Denis Bezerra, deputado Marques Beltrão, deputado Expedito Neto, deputado Mauro Nassif, deputada Silvia Cristina, deputada doutora Soraya Manato, deputado Zé Vitor, deputado Boca Aberta, deputado Lucas Redecker, deputado Marcelo Aros. Só. Então, qualquer nome que eu não citei aqui não assinou ainda. Ah, André, mas você deveria estar indo atrás, cobrando. Não só eu, como a minha equipe de assessores, que eu costumo dizer que os meus assessores, não sei dos outros deputados, não posso dizer deles, mas pelo menos os assessores do nosso mandato não são assessores meus, são assessores de vocês, porque o salário deles não sai do meu bolso, sai do bolso de vocês. Então, eles têm que trabalhar para vocês, por isso que eles me ajudam a responder e-mails, a responder nas redes sociais, a atender pessoalmente e, inclusive, a pedir os outros deputados para assinarem a CPI. Então a gente fez no gabinete uma força-tarefa via redes sociais, WhatsApp, pessoalmente, telefone, pedindo assinaturas e mesmo assim, até aqui, só essas 23 assinaturas, só esses deputados que eu li para vocês é que assinaram a CPI. Ah, mas será que o deputado sabe como assinar? Sabe, é muito simples, é só entrar no sistema lá, agora faz de forma online mesmo, nem precisa ir encontrar pessoalmente. E quem quer assinar, sabe como assinar, sabe que é fácil, então não tem dificuldade nenhuma não. Então fica aqui o meu pedido para você que está me assistindo, para que faça a cobrança aí, para que o seu deputado federal assine a CPI aí, o pedido de CPI do auxílio emergencial. E mais um outro pedido, que você grave o nome dos que assinaram e dos que assinaram, e se achar que estão errados em não assinar, que cobrem isso deles, que sejam justos, né, com os que já assinaram também. Vamos lá então, só fazer um resuminho aqui para vocês agora. Deixa eu ler umas perguntas aqui para vocês
e eu já vou fazer aqui um resumo do que foi votado nessa semana, muitas matérias bastante interessantes, e eu vou alternar as perguntas de vocês com o que a gente vai ler aqui agora. Vamos lá. Vamos lá, uma pergunta aqui. A Marília Chaves disse o seguinte: eu tenho um salário, mas sustento a minha família, pago aluguel, são 8 pessoas para sustentar. Diz que não pego. Bom, se você o auxílio emergencial ele é individual, ele é por CPF. Então, mesmo que tenha 20 pessoas na sua casa, você não vai ter direito ao auxílio porque você está empregada e a sua renda, você continua mantendo a sua renda. O que não significa dizer que essas outras pessoas da sua família não tenham direito ao auxílio, tá bom? Então, se elas preenchem os requisitos normalmente, elas vão receber o auxílio. Ó, a outra pergunta aqui, que deve ser a da maioria, vou fazer duas aqui. Bárbara Riva: deputado, você poderia dizer de que forma podemos fazer uma cobrança sobre os que estão em análise? Bárbara, eu poderia aqui dizer para você mandar um e-mail para o Banco Central, mandar um e-mail para a Caixa, ligar na ouvidoria, e talvez até valha isso. A gente não pode desistir de lutar nunca, mas eu duvido muito que isso resolva, tá? O que eu vou recomendar a você aqui, Bárbara, é que você aguarde até o final dessa semana. A gente tem um compromisso da Caixa Econômica Federal de que 2 milhões de brasileiros vão sair da análise essa semana, e caso não resolva, aí eu vou recomendar que você procure a Justiça. Já na próxima segunda-feira, você possa ir até a Justiça e ingressar com a ação de obrigação de fazer. O que é isso? É uma ação onde o juiz vai dar uma decisão obrigando a Caixa a emitir o seu resultado, a tirar você da análise. Não significa que vai obrigar você, não significa que a Justiça vai obrigar a Caixa a te conceder o auxílio emergencial. Para isso, você precisa preencher os requisitos da lei. Mas a Justiça, nessa obrigação de fazer, ela vai obrigar a Caixa a dar a resposta, tá bom? A gente tem vários relatos de pessoas aqui que conseguiram rapidamente uma decisão da Justiça, seja através da obrigação de fazer, sejam pessoas que preenchiam os requisitos, mas não foram aprovados, e aí conseguiram, através da Justiça, provar que preenchiam os requisitos e serem aprovados. Enfim, todas essas são medidas válidas e tem sido eu acho vergonhoso, né? É vergonhoso você dizer para as pessoas entrarem na Justiça para resolver um problema tão simples, né? Buscar a Justiça para ter direito a receber um auxílio emergencial ou para saber se foi aprovado ou não. Mas infelizmente a gente está tendo que se submeter a isso, e pelo menos nesses casos a resposta da Justiça tem sido muito célere, muito rápida, tá bom? Então, só procurar o Juizado Especial Federal. Onde não tiver Juizado Especial Federal, só procurar a Defensoria Pública, que muito provavelmente vocês vão conseguir uma resposta rápida, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu ler aqui agora, como eu prometi, um resumo do que foi votado essa semana. Algumas informações extremamente relevantes. Vamos lá. Primeiro, relacionado ao ano letivo dos estudantes. Teve uma alteração e, a partir de agora, o mínimo de anos letivos foram reduzidos. Então tá aqui, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, foram reduzidos o mínimo de ano letivos. Então, teve aí uma certa flexibilização. As escolas vão poder encerrar o ano letivo mesmo sem o cumprimento daquela exigência dos 200 dias, e esses dias vão poder serem pagos, entre aspas, né? Esses dias, essas horas vão poder serem pagas com um acréscimo na grade curricular do ano de 2021. Existem vários pormenores nessas questões aqui, algumas diferenças para quem está no ensino médio, para quem está no ensino básico, para quem está no ensino superior. Depois eu vou fazer um vídeo somente sobre esse assunto, passando esses detalhes
para vocês. Tá aqui. Então vamos lá. Vou fazer vídeo depois, não, já vou explicar aqui logo. Vamos lá, ensino básico. O texto prevê que as escolas de ensino fundamental e médio serão dispensadas de cumprir 200 dias letivos, desde que mantida a carga horária mínima anual de 800 horas. Já na educação infantil será dispensada de cumprir, inclusive, a carga mínima de 800 horas. E aí que fala que a partir do próximo ano, autoriza também o ensino à distância, e fala que a partir do próximo ano, do ano de 2021 no caso, né, do ano que vem, será possível repor essas aulas. Também fala do Enem, ficou definido que vai ser em janeiro do próximo ano. É isso. Pessoal, de forma resumida é isso. É muito técnica aqui, eu não vou falar isso aqui em live, não. Eu vou passar aqui para vocês o número, é a medida provisória número 934 de 2020. Quem quiser ler os detalhes técnicos, é porque é muita coisa técnica aqui. Se eu for ler, vou ficar 1 hora aqui só explicando isso aqui para vocês. Quem quiser ler, medida provisória número 934 de 2020, tá? Eu gosto sempre de falar de uma maneira mais simples, mais popular, para todo mundo entender. Falando de uma maneira resumida, as escolas vão poder diminuir o número de dias letivos no ano de 2020 e repor alguma perca que os alunos tenham no ano de 2021. Resumindo, é isso, e também está legalizado agora, especificado, regulamentado, melhor dizendo, o ensino à distância, ok? É uma situação chata, ninguém esperava essa pandemia, ninguém poderia prever. Uma outra questão aqui que nós votamos hoje, que eu tô meio míope aqui. Pronto, resolveu o problema. É a medida provisória, eu tô com a lei aqui. A medida provisória que nós votamos hoje, que é a 975 de 2020, que institui o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que é destinado às empresas que tenham sede no país e tenham tido no calendário de 2019 renda superior a R$360 mil e inferior a 300 milhões de reais. Então, essas empresas que atendem a esses requisitos que eu citei aqui agora, elas vão poder ter direito a empréstimos. Isso, é um crédito especial. Aí tem uma série de taxa diferente, taxa de juro diferenciada, maior prazo para pagar. O objetivo é impedir o desemprego, é ajudar essas empresas para que elas não tenham que demitir. Isso aqui foram as informações mais relevantes. Só mais uma aqui, citar mais um aqui para vocês que a gente votou também, que é o PL 144 de 2020, que estabelece que enquanto durar o estado de calamidade pública, União, Distrito Federal, Estados e municípios vão poder estabelecer medidas protetivas para atender a mulher e filhos vítimas de violência doméstica. Teve um aumento muito grande do número de casos de violência doméstica durante a pandemia do coronavírus e uma resposta aqui do parlamento facilitando aí a edição de medidas para combater esse aumento da violência, tá bom? Não gosto muito de ficar lendo, não, fica meio confuso, eu me perco aqui no raciocínio com vocês, por isso que eu prefiro falar de forma direta, naturalmente com vocês, do que ficar lendo. Quando eu vou lendo, eu perco o foco aqui em falar diretamente com vocês. Então, vou resumir aqui agora em poucas palavras, de uma maneira mais direta, o que a gente votou essa semana de mais relevante. Quais as medidas? A diminuição da exigência do número de anos letivos, agora em 2020, então as escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, elas não são obrigadas a cumprir mais dos 200 dias letivos. E no caso das escolas infantis, nem mesmo de cumprir as 800 horas. Então, dá um alívio aí para os alunos que estão ficando sacrificados, prejudicados no ensino. Também
o combate à violência doméstica, as medidas que foram adotadas e o crédito especial para empresas, para evitar o desemprego. Então, o médio, pequeno empresário aí, ele tem direito agora a uma linha de crédito diferenciada. Eu citei os nomes aí, os números das medidas provisórias. Quem quiser ter mais detalhes técnicos, é só entrar e acompanhar, tá bom? Pessoal, então essas foram as principais medidas, ações que a gente votou essa semana. Em relação ao auxílio emergencial, para finalizar aqui, eu continuo em contato com a Caixa Econômica Federal, fiz aqui o esclarecimento e vou repetir de que as nossas críticas não são direcionadas aos funcionários, mas à presidência nacional da Caixa Econômica Federal, porque ela é quem tem o poder de resolver. Então, a minha mensagem aqui dizendo que a Caixa está roubando, que está praticando estelionato, que está praticando crimes contra o povo brasileiro, quando eu digo isso, eu estou dizendo da presidência da Caixa Econômica Federal. Como eu não tenho medo de retaliações, vou falar de forma mais direta ainda. O recado é para o senhor Pedro Guimarães, presidente nacional da Caixa Econômica Federal, que está praticando esses ilícitos ou, no mínimo, sendo conivente. Então, as minhas críticas são a ele, jamais aos mais de 250 mil funcionários da Caixa, a quem eu deixo aqui o meu respeito, o meu abraço e a minha admiração pelo trabalho que vem desempenhando. A CPI do auxílio emergencial, então, eu li aqui para vocês os nomes de quem já assinou, e quem eu não li o nome é porque não assinou, então eu peço que você compartilhe a live, nos ajude a pressionar para que os outros deputados também assinem. A gente precisa de 171 assinaturas para a CPI ser instalada. Fiz aqui um resumo das votações da semana. Quem não entendeu ou quem quer aprofundar, porque, como eu disse, são questões muito técnicas, eu citei o número das medidas provisórias e também respondi algumas poucas dúvidas, mas quero dizer para vocês que eu tenho lido tudo que vocês escrevem aqui, eu tenho direcionado para a Caixa Econômica Federal as principais dúvidas de vocês e faço aqui um compromisso. Nossa live já alongou demais, mas eu faço o compromisso aqui de fazer uma outra live nos próximos dias só para tirar dúvidas, só para responder às indagações de vocês. André, mas por que você não entra de novo amanhã cedo, amanhã à tarde? Eu não vou usar a desgraça de ninguém, a dificuldade, a dor para ganhar likes e visualizações. Eu entro aqui ao vivo quando eu tenho coisas, assuntos relevantes para passar para vocês. Eu não vou ficar entrando aqui para ficar enrolando e não trazer respostas nenhuma. Mas sempre que eu tiver uma resposta, eu entro aqui ao vivo. Sempre que eu tiver alguma informação relevante, eu entro ao vivo. E sempre que a Caixa me responde, eu entro ao vivo também. Sempre que é preciso mobilizar as pessoas, pedir a ajuda de vocês, como na live de ontem, pedindo que vocês compartilhem, denunciar alguma irregularidade, eu também entro ao vivo e estou fazendo um compromisso aqui com vocês de nos próximos dias fazer uma live, tira dúvidas com vocês. Faz tempo que a gente não faz. Valeu? Um abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima transmissão. Tamo junto.